Visando fortalecer a cultura empreendedora entre os setores público e privado, Manaus participou entre os dias 18 e 24 de novembro da 7ª edição da Semana Global de Empreendedorismo. Mais de 300 atividades aconteceram em toda a cidade e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas realizou um ciclo de palestras sobre leis orçamentárias para parlamentares do interior. Ciente da importância para o Amazonas, este é o tema do Zona de Desenvolvimento de hoje. A preocupação de se estabelecer um controle permanente do gasto público é um compromisso de servidores, parlamentares e do próprio cidadão. O vereador é um agente fundamental para que esse controle ocorra. É ele quem está presente no dia a dia do município e que pode ser capaz de conhecer as reais demandas da população local. O orçamento é uma lei anual onde os governos têm o compromisso de planejar o que irão realizar no ano seguinte. Cabem aos vereadores analisar e aprovar a proposta de orçamento enviada pela Prefeitura do município. No Amazonas, programas de cooperação técnica para parlamentares do interior foram implantados para proporcionar apoio às câmaras municipais do estado. Quem está aqui ao meu lado é Elionay Biela. Elionay, vamos começar explicando para o telespectador que está em casa o que é o SECOT, o que é o trabalho do SECOT. SECOT é o Centro de Cooperação Técnica do Interior, criado na estrutura da Assembleia Legislativa para dar suporte técnico e apoio às câmaras municipais. Desde a época em que o ICOT, o Instituto de Cooperação Técnica, foi desativado no governo do estado, as câmaras municipais ficaram órfãos de qualquer apoio e a Assembleia Legislativa criou o SECOT para dar esse apoio e preencher essa lacuna. Nesses quase 2 anos, porque o SECOT foi criado numa resolução em novembro, porém ele só foi instalado em fevereiro, então vamos fazer 2 anos ainda em fevereiro de 2014, nós já visitamos 59 municípios, restam apenas 2 para serem visitados na região do Rio Juruá. E nosso trabalho tem sido revisar as leis orgânicas e os regimentos internos. Esse era o trabalho embrionário, o trabalho inicial. Porém, conforme as visitas foram acontecendo, nós fomos detectando o problema que a Câmara enfrenta, ou seja, todos os tipos de problemas. As câmaras não têm servidores, funcionários, a Câmara não tem assessoria, a grande maioria das câmaras não possui assessoria técnica, eles sobrevivem de um repasse muito pequeno para a sua manutenção. Então, além dos vereadores, existem 4 servidores, um que trabalha na Copa, um que trabalha como vigia, um assessor que é assessor de todos e um faz tudo. E aí nós entendemos que era necessário dar apoio com cursos de capacitação aos servidores públicos. E passamos então para um segundo momento. E nós oferecemos através da Unialean, que é a Universidade do Legislativo e a Escola do Legislativo, nós oferecemos em parceria com a UEA mais de 50 cursos de capacitação técnica aos servidores públicos do município. De todas as ordens são os cursos. Nós fazemos curso de processo legislativo, técnica legislativa, cerimonial público, entre outros cursos. E para formar uma mão de obra, qualificar uma mão de obra que possa dar suporte aos vereadores. E fundamentalmente também formar o vereador. O vereador, como todo cargo público eletivo, não há exigência de um grau de instrução. Ele apenas não pode ser analfabeto. Mas então tem um pescador, tem um agricultor, tem um professor, em alguns lugares tem até advogado, tem contadores, mas isso é raro. A maioria são pessoas do povo, eleitas pelo povo, que não têm um grau de instrução que possa avaliar espécies de lei, como no caso essa do ciclo orçamentário, que são leis do orçamento. E assim nós passamos a levar o conhecimento e capacitação a esses servidores e a esses vereadores. E, mais uma vez, descobrimos que as câmaras, elas não têm, em pleno século XX, nós não temos contato. O povo não sabe quem são os vereadores, os vizinhos
dos municípios não sabem qual é o trabalho que aquela Câmara desenvolve, e assim o presidente Josué Neto implementou o trabalho do SECOT e criou a situação da informática. Nós vamos informatizar todas as câmaras municipais e vamos criar um site para cada Câmara que vai ter a função de divulgar o trabalho do vereador e divulgar o município. Um exemplo, o que é São Gabriel da Cachoeira? Aonde se localiza São Gabriel da Cachoeira? O que São Gabriel da Cachoeira tem para atrair investimento? Qual é a população de São Gabriel da Cachoeira? Nós moramos num estado continentalmente grande, onde a distância de São Gabriel da Cachoeira para a capital é a mesma distância daqui para Belém ou para Fortaleza. E aí o município tem peculiaridades diferentes. E nós vivemos um outro país dentro do nosso próprio estado. Nós não nos conhecemos, nós somos poucos, moramos longe e somos desunidos. E aí a função da Assembleia Legislativa se engrandece. Nós fortalecemos o Legislativo, nós unimos o Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa, então, deixa de ser a Assembleia Legislativa de Manaus para ser, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E ela vai ao socorro daqueles que precisam, do tipo o primo rico ajudando o primo pobre. E vai lá oferecer treinamento, oferecer capacitação, revisar as mais importantes leis. A lei orgânica do município, pasmem os senhores, desde 1990 as leis orgânicas não sofreram atualizações. Eu posso dizer que tem muita lei inconstitucional, porque a Constituição Federal se renovou, a Constituição Estadual passa por uma renovação, mas as leis orgânicas não fizeram esse acompanhamento. Os regimentos internos das câmaras municipais completamente ultrapassados. Então, a partir do momento que nós vamos oferecer essa cooperação de atualizar a lei orgânica, nós damos um grande passo para a atualização das mais importantes leis do município. Depois da lei orgânica e do regimento interno, nós vamos cuidar do plano diretor, que trata da vida cotidiana do povo, como Manaus agora está debatendo. Nós vamos para todos os municípios tratar do plano diretor. Vamos tratar do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da Câmara. Existem câmaras municipais que não tem nenhum servidor público concursado, mas eles têm uma dificuldade imensa. O órgão de mais fácil acesso para realizar um concurso público, que é o CETAM, ele cobra, no mínimo, fazendo todos os esforços possíveis, R$90 mil para realizar um concurso público. E os R$90 mil é o valor de todo o repasse que a Câmara recebe. E aí ela não pode realizar esse concurso público. Nós vamos cuidar disso. Aí também nós vamos cuidar do plano de cargos, carreira e salário da Câmara e da Prefeitura Municipal e do Estatuto do Servidor Público Municipal. Imagine você que o servidor público dos municípios ele enfrenta uma tortura. Quando ganha prefeito, perde prefeito, troca administração e aquele corre-corre. Ninguém sabe qual é o seu regime, se ele está garantido ou não, qual é a função, como é que ele vai fazer para ascender a cargo, tanto na horizontal quanto na vertical. E nós vamos também levar apoio para formular essa importante lei que é o Estatuto do Servidor Público Municipal. Portanto, fechando esse ciclo da lei orgânica, do regimento interno, do Estatuto do Servidor Público Municipal, nós estaremos, como disse o astronauta que pisou na Lua, nós estamos dando um grande passo para salvar, para redimir a situação dos municípios do interior que vivem, em certas circunstâncias, em abandono. E a Assembleia Legislativa cumpre esse papel, que não é um papel técnico, é um papel social acima de tudo. Você falava ainda há pouco sobre os municípios mais distantes da nossa capital, você citou inclusive o exemplo de São Gabriel da Cachoeira. Que meios o SECOT usa para levar esses treinamentos, levar essa capacitação até esses municípios, a todos os municípios, mas principalmente a esses mais distantes? Nós temos um convênio com a UEA e nós usamos o sistema IPTV. A UEA é grande parceira, assim como a PRODAN, o governo do estado participa. Mas nós estamos abrindo outros leques de parcerias, porque o custo é alto. Fretar uma aeronave para ir para São Gabriel da Cachoeira
eu não sei nem precisar o valor, mas é algo astronômico, por causa das nossas dificuldades de logística. Então, por ordem do presidente Josué Neto, nós estamos procurando economizar de todas as formas. Nós, eu e o coordenador, usamos o nosso próprio veículo em certas circunstâncias. Muitas das vezes as câmaras mandam lanchas nos buscar e nós enfrentamos toda sorte de adversidade. Nós já naufragamos, nós já passamos por muitas dificuldades, tudo para atingir o objetivo de auxiliar os nossos irmãos do interior.